Então, o que podemos fazer quando sentimos necessidade de apoio para as dificuldades profissionais? Para onde nos dirigimos quando necessitamos da solidariedade e cooperação além da experiência dos demais? Nesses momentos que se busca por um ambiente que acolha e que poderemos desenvolver projetos em conjunto para crescimento, para onde nos dirigimos? Vocês conhecem o grupo Observatório de Mediadores e Conciliadores do Rio Grande do Sul? Pois esse grupo é um ecossistema onde é possível sentir a criatividade e o empreendimento não tem limites. E é para esse grupo que hoje vou convidar você que está assistindo o café para nos acompanhar. Tenho a honra de receber Genesi Padilha e Miraldo Seco, dois representantes do corpo de curadores que cuida com tanto zelo e carinho de um grupo de quase 400 de mediadores e conciliadores de todo o país. Dentro desse ambiente propício para compreensão e apoio, o qual podemos chamar de incubadora de ideias, nasceu um projeto Nexo. Lá, ele tomou forma depois de criar sentido nas minhas andanças por quase 10 anos no sul da Califórnia. E é nesse ambiente que é constituído, graças ao trabalho desses dois convidados, como dezenas de outros mais do Observatório. Hoje trago para o Café com Negociação, e com muito privilégio, a amiga Genesi e o amigo Miraldo. Obrigado, amigos. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Eduardo, nosso colega, mediador, e também o Miraldo, nosso companheiro do Observatório dos Mediadores e Conciliadores do Rio Grande do Sul. Queria agradecer essa oportunidade, Eduardo, aqui por estar aqui contigo, com vocês, nessa conversa no podcast da Nexon. Foi uma honra receber esse convite. Nós, do Observatório, temos uma missão muito importante e esse trabalho cada vez mais tem se tornado parte do dia a dia dos mediadores do Rio Grande do Sul. Ele é muito participativo, orgânico, em grande escala. Então, esse espaço aqui vai nos oportunizar, sim, a gente conversar um pouco mais sobre o que significa esse trabalho. Bacana estar aqui com esses amigos tão legais que vamos encontrando no caminho e construindo perspectivas bem interessantes. Então, vamos lá, vamos conversar bastante para que a gente consiga também ter outros participando e crescendo, para que os institutos da autocomposição realmente ganhem cada dia mais relevância. Vamos em frente. Obrigado, Miraldo. E, sem dúvida, nós estamos aqui hoje para debater como os métodos autocompositivos podem progredir com a coalizão de conhecimento e de pessoas que atuam na mesma área. Agora, para nós apresentarmos para o nosso assinante exatamente da onde vem o observatório, aquela dúvida que, para quem não conhece vocês e o trabalho de vocês, deve estar batendo na cabeça deles. Da onde que vem, qual é o ponto de partida, a origem do observatório? Genesia. Então, é interessante ver esse trabalho, o quanto ele já cresceu. Quando a gente começou a se reunir em pequenos grupos de mediadores, lá a partir dos sejusques do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul, tudo acontecia muito de forma informal e era rico, muito rico aqueles debates, inclusive era um bate-papo. Mas com o tempo, o que foi acontecendo é que nós percebemos que havia uma grande necessidade de dar uma escala a esse movimento. Foi aí que nasceu o observatório. E o observatório, ele não veio para substituir os mediadores e a ninguém. Ele não é um mediador digital, digamos assim. Não é uma máquina que faz um trabalho por nós. O observatório o que faz é entregar, devolver os dados, os padrões, os insights, as necessidades de todos os mediadores que fazem parte desse observatório. É como se fosse um mapa. Então,
Na minha visão, a ideia central do observatório é essa: faz com que o mediador fique mais participativo de uma forma orgânica. Que bacana. Miraldo, Que qual é a bacana. tua visão, Miraldo? Eu gosto bastante de trabalhar o indivíduo. Acho tudo começa em nós mesmos, né? Então, partir do princípio que eu tinha algumas agruras individuais e eu disse, puxa vida, é tão interessante se houver mais pessoas que experimentam, que vivenciam, que estão nesse mesmo patamar ao qual eu hoje estou. E aí procurei, eu acho que chegou a gente essa nominata de que tinha um grande grupo que estava imbuído aí de associar, de criar, de fazer as coisas acontecerem com a profundidade necessária, né? E aí ingressei naquele grupo. Como é um andamento muito próprio e as pessoas vão por si movimentando ali o que na chegada se em colaboração dizendo o que está acontecendo dentro do grupo, eu comecei também a participar e graças a essa participação acaba que pensamos em pessoas e criamos uma curadoria mais voltada com uma administração assim focada em trazer muito conhecimento, em propiciar aquela estrutura para que quem está realmente ingressando na autocomposição também tivesse um bom suporte. Então, dessa sintonia é que, com o passar e com diversos trabalhos importantes que foram sendo realizados ali dentro do grupo, ele acaba amadurecendo para se tornar um observatório. E aí, nessa palavra fantástica, né? Eu não só observo o que está acontecendo, mas eu também posso contribuir com elementos fundamentais para os outros também caminharem no mesmo sentido. Algo assim é interessante. Maravilha. O que eu estou escutando aqui é que o grupo observatório, o grupo de mediadores e conciliadores, é um grupo bastante heterogêneo, acredito eu. Basicamente, o grupo em si, ele é baseado em mediadores exclusivamente, mediadores judiciais, conciliadores, advogados. Qual o contexto dessa, vamos dizer assim, desse movimento, dessa dinâmica do observatório? Para quem está sabendo pela primeira vez, vocês conseguiriam definir quem somos nós? Então, acho que eu posso começar, depois o Miraldo pode trazer, né, a sua visão. Como eu disse no início, iniciamos com mediadores e conciliadores, né? É um grupo heterogêneo de cerca de 400 profissionais que atuam nos meios autocompositivos. Ali temos um grupo que se reúne e é de em grande escala: advogados, mediadores, psicólogos mediadores, educadores. São profissionais que, né, trazem o seu protagonismo, inclusive, oriundo de suas profissões, e é isso que enriquece o grupo, Eduardo, porque todos os insights dão vida a esse nosso trabalho, a partir da sua formação. E é isso que faz nós nos movimentarmos com o tema principal sobre os meios autocompositivos. É isso aí. É verdade. A chegada de muitos profissionais que têm primitivamente outra e diversas outras atividades, né? Engenheiro, arquiteto, psicólogo, enfim, temos uma gama muito ampla e isso nos dá realmente um conhecimento vindo de muitas direções. Mas isso tudo passa exatamente pelo cerne da mediação, pelo instituto ali, ao qual tem exatamente a sua linha de atuação, o seu vértice, que é a condução tão própria para resolver os conflitos de pessoas que estão experimentando aqueles momentos. Então, o observatório hoje, à medida que recebe, divulga e se faz presente também com muitas pessoas que se desenvolvem em diversos ambientes e profundidade de conhecimento também, né? Isso é o principal mote, eu acho, que onde
quem está experimentando lá o mediador na ponta e tem certa dificuldade, ele visualiza aquele ponto específico num único local, que é o observatório, e vai receber ali informações, experiências, que acho que é o aspecto um dos mais importantes ali, a pessoa vai ter à sua disposição. E claro, com N trabalhos que estão sendo desenvolvidos dentro do grupo e pelo talento exatamente disponibilizado pelas pessoas. Então isso é muito gratificante, nós estarmos assistindo isso e cuidando também para que sempre seja um ambiente muito adequado a receber e conduzir os colegas, né? Maravilha, Miraldo, obrigado. Obrigado, Genessia, por trazer vamos dizer assim, o coração do grupo para quem nunca tinha ouvido falar ainda de observatório. Mas o observatório ele não está guardando, apesar de se chamar de mediadores conciliadores do Rio Grande do Sul, ele não guarda fronteiras no Rio Grande do Sul. Ele acolhe mediador de todo o Brasil. Ele tendo língua portuguesa para poder entender o que está sendo escrito, o que está sendo dito, e poder ler o que está sendo compartilhado, e poder compartilhar aquilo que tem de maior valor para si, para dentro do grupo. Ou seja, todos são bem-vindos. Não existe essa limitação. O que existe, evidentemente, é uma visão de um trabalho que todos compartilham. E nesse sentido, visto que o ecossistema observatório produz, me parece que em 2026 vocês pelo menos têm 2 projetos que estão nascendo, que foram desenvolvidos no final do ano passado para o primeiro semestre e estão vindo agora. E um deles está agora para o dia 6 de agosto para vir. E eu gostaria de escutar mais e poder trazer para o grupo que nos escuta dentro do Café com Negociação o que vocês estão atingindo agora. É interessante a gente caminhar com os colegas nesse propósito, que muitas coisas estão sendo concretizadas. E no final das contas, o nosso propósito é muito claro, que é fortalecer a mediação e trazer esse trabalho junto à sociedade. De que forma que a gente faz isso? Temos vários projetos, né, que nada mais são a potencialização daquilo que os membros do grupo, do observatório, nos trazem. E a curadoria nada mais faz do que organizar as ideias e transformá-los em projetos. Então, como o Eduardo falou aqui, estamos em pleno trabalho para lançar o livro Mediação em Ação, que será lançado no dia 6 de agosto, ali na Livraria Santos, que tanto nos acolheu no Pontal, Shopping Pontal, aqui em Porto Alegre, e depois esse livro vai espraiar para todo o Brasil, para os estados, para o interior do Rio Grande do Sul. Então, esse projeto é a prova viva de quando nós trabalhamos em rede, nós conseguimos realmente transformar o nosso trabalho, os relatos, o conhecimento em método e o método em impacto social. Porque nada melhor do que devolver à sociedade aquilo que a sociedade nos busca, que é trabalhar a mediação, não só do ponto de vista dos conflitos, mas principalmente da transformação social. Porque, como a gente sabe, alguns autores nos trazem isso, né? O mediador, ele é aquele profissional que é um agente de transformação. E como que a gente vai estar próximo da sociedade, se muitas vezes a mediação ainda é desconhecida no nosso país, né? Falando em Brasil. Então, uma das formas que utilizamos é escrever um livro com a ajuda de muitos mediadores, que estamos a todo vapor aí, Eduardo. Realmente, o nosso espaço ele vem evoluindo e a disponibilidade dos talentos dos colegas que vêm e que param aquele momento próprio seu, que estavam desenvolvendo suas atividades e devolvem isso, né, aos colegas e também, claro, por reflexo à sociedade, é algo muito interessante. Esses movimentos internos nossos que disponibilizamos e encaixamos em atividades. E as atividades, muitas vezes, elas se tornam um repositório, né, tão importante agora
estratificado através do livro. Mas o mais importante também, eu acho que parece ser o ponto de encontro, um ponto de encontro onde cada mediador, cada conciliador pode acessar e entender o que está acontecendo ou que está chegando a ele novas possibilidades, né? Então, nesse sentido também, os debates, as mesas que nada mais são que lives, mas as lives elas trazem profissionais importantes e abordagem de cada metodologias, né, dentro do desenvolvimento. Porque, na verdade, o que importa a todos é ter um mediador qualificado. É ter um mediador preparado que realmente se atenha à técnica, desenvolva a técnica e que aplique para não se distorcer ou não ter um outro instituto que não seja a da mediação com maior profundidade. Então, nesse sentido, o observatório foca e fica muito atento a estar disponibilizando e ser o canal, né, ser um ponto de encontro nesses aspectos. Então, para quem não sabe, esse é o folder do evento onde o livro será apresentado. Deixo aqui já a dica para quem está nos assistindo, para no dia 6 de agosto encontrar essa turma do Observatório no Shopping Pontal. Parabéns a todos aqueles que participam do projeto, aqueles que organizam o projeto. Está nascendo uma colaboração de vários mediadores, conciliadores, pessoas que participam e veem os métodos autocompositivos não como aqueles alternativos, mas como aqueles adequados para soluções de disputas e conflitos. E, como eu tinha dito, existem 2 projetos que, da onde eu estou vendo que está saindo agora no mês de agosto, que estão vindo, que foram incubados, que foram gerados, que foram, como se diz, instigados por membros da curadoria do observatório. E para ver como o observatório é um ecossistema que produz resultados, nós estamos aqui, nós 3, com a satisfação de poder seguir no que já foi trazido na conversa que eu tive com o Adolfo Braga Neto, que quem está aqui já deve ter visto, já foi publicado. E se não publicou, veja bem, aqui nós temos também um link na descrição para você poder assistir. O projeto Nexum, que está trazendo a Nexum Mind School com o curso Negociação Estratégica para Mediadores, buscando uma amplitude de horizontes para os mediadores. E vou comentar um segredo aqui para todos. Sabe de onde que nasceu isso? Uma instigação de uma pessoa que está aqui na sala, Genesi Padilha. Conta mais sobre isso, Genesi. Foi incrível. Eu acho que essa energia toda faz a gente se aproximar das pessoas. E o nosso contato com o Eduardo foi lá na PUC, no congresso do CONIMA, no ano de 2025. E nesse momento a gente se inspirou, né? Já conhecia a trajetória do Eduardo, tanto fora do país como no nosso país, e foi uma grata satisfação, Eduardo, de poder convidar você para entrar no nosso observatório e juntos, então, criarmos um grande projeto de um curso, né, que vai trazer grande crescimento e transformação, não só para os mediadores, o curso, como principalmente para as pessoas, para a nossa sociedade. Então, essa trajetória nos faz pensar que esse é o papel do observatório, trazer pessoas que têm capacidade de e potencializar, né, com grande escala esse nosso trabalho. E buscamos o apoio do Eduardo, que nos trouxe aí o curso, né, Eduardo? Curso que vai logo, logo entrar em grande campanha de divulgação. É verdade. Temos tido muita felicidade nesses últimos, principalmente o ano passado e este, né, de termos tido o conhecimento de pessoas relevantes e de estarem participando conosco. E, claro, como não podíamos deixar de perder a oportunidade, quando conhecemos as pessoas, a gente faz os convites especiais.
e esse foi realmente muito significativo ali, exatamente estar construindo algo muito relevante dentro desse espaço que os mediadores necessitam, ampliar os seus horizontes, aprofundar o seu conhecimento. E essa oportunidade incrível, tendo o Eduardo retornado aqui então ao Brasil, nos premiou, né, com essa possibilidade de fazer esse desenvolvimento. Então, nada melhor que o próprio Eduardo trazer um pouquinho mais sobre isso. Antes de mais nada, obrigado, Genesia. Obrigado, Miraldo. Obrigado, Observatório, os componentes do Observatório, não somente da curadoria, por instigarem e nos auxiliarem em todo esse trabalho, que, na verdade, é algo que já havia sido desenhado quando eu andava lá pela Califórnia, vendo os modelos não somente de escola, mas de todo o ambiente que uma escola traz para aqueles que participam do projeto. Então, nós não temos uma ambição de sermos uma escola, nós temos uma ambição de quebrarmos o paradigma das escolas que existem hoje e trazer informações científicas com amplitude. E a Nexus Mind School vem com base na andragogia, com base naquilo que pessoas da nossa idade precisam aprender. E aprender, o que se diz, no final do dia eu preciso ter um instrumento, uma aptidão sendo desenvolvida para virar uma habilidade e podermos atuar com maestria, com desenvolvimento e entendendo que nós estamos entregando para os nossos clientes aquilo que eles querem e não aquilo que eu sei fazer ou que eu quero que seja feito. Então, é uma quebra de ego, é uma quebra de amarras, é uma quebra de paradigmas para que nós possamos crescer. E dentro do observatório há esse ambiente para o crescimento. Quem está lá está se ajudando e está crescendo e está extrapolando fronteiras. Então chegou o momento de nascer e nós estamos trazendo aqui nessa série de episódios que o Café com Negociação está abrindo a janela que você criou, você aí desse lado que abriu a janela para poder acessar a nós. Nós estamos trazendo essa informação do Projeto Nexum e a primeira perna do tripé é a Nexum Mind School. E o primeiro bloco de material que nós estamos trazendo é a negociação estratégica para o mediador, onde nós temos diversos modelos a serem entregues para o nosso cliente, que é você aí, aquele que pode estar interessado em desenvolver uma atividade profissional de alto nível, com sofisticação, com habilidade de poder entregar as diversas necessidades ou soluções para as necessidades do seu cliente. E estamos trabalhando para apresentar um projeto que vai começar no dia 11 de agosto, encerra no dia 13 de outubro, todas as terças-feiras, das 18 às 9h30, 9h45, 40 horas, com 10 expoentes vindo entregar masterclasses para os participantes, cujas vagas serão limitadas para que todos possam ter acesso a esse proeminente, ou aqueles proeminentes, os proeminentes brasileiros nessa área da mediação, onde eles vão trazer ferramentas, instrumentos que serão aplicados depois em pequenas palestras, em workshops, em feedbacks, ou seja, o tempo vai passar voando. Vai ser não vai ser uma aula, não vai ser uma escola, vai ser uma participação de evolução de todos presentes como seres humanos e profissionais. Porque antes de mais nada, né, Genesia e Emeraldo, nós somos humanos, nós não somos diferentes disso. É isso aí, Eduardo. E eu gostaria de também dizer, assim, uma das coisas mais legais nesse projeto do curso de negociação estratégica para mediadores, que ele traduz exatamente aquilo que os mediadores têm demonstrado dentro do observatório, uma necessidade desse agrupamento. Ou seja, não foi uma ideia extraordinária que veio de fora, mas é uma necessidade real que aponta a necessidade da prática em relação à sociedade. Então, essa parceria contigo, Eduardo, nos traz não só uma densidade acadêmica, que é a tua origem, né, a tua experiência lá fora e aqui, mas esse curso ele vai garantir a aplicabilidade imediata
para os nossos mediadores, tanto do Rio Grande do Sul quanto do Brasil. Uma aplicabilidade imediata. O mediador entra para o masterclass, no outro dia ele já vai aplicar. Então, nesse sentido, é importante destacar que ele não é mais um curso qualquer. Ele está muito focado para a aplicabilidade imediata dos mediadores. Isso eu acho um diferencial em grande escala. Então, é um curso, ele é uma resposta, né, à nossa comunidade e também para a nossa sociedade. Nesse sentido aqui, vale a pena, pessoal, vamos lá, vamos trabalhar em conjunto. Bem dito, Genesi, ouvindo a necessidade que nós desenhamos aquilo que é necessário para a evolução do mediador. E, claro, também escutei muito o Miraldo instigando e produzindo, como se diria assim, a orquestra, para que nós pudéssemos tocar todos os instrumentos e perfilá-los numa sinfonia. Sem dúvida, sem dúvida. O mais interessante quando a gente está atuando é exatamente manter a neutralidade lá dentro da sala, naquele ambiente que construímos, né, para que exatamente os medianos que estão sofrendo aqueles impactos todos tenham tudo necessário para desenvolverem o diálogo. O diálogo a gente sabe onde chega, né? Pelo menos apazigua a alma e traz tranquilidade primeiro ao próprio e depois é que se resolvem as outras coisas. Então, acho que a gente está atendendo algo que é muito significativo, que é o cerne que há dentro de uma mediação. É como vai se dar exatamente a negociação naqueles moldes, né? E num conhecimento muito abrangente, assim, parece que ele está muito solto enquanto conceitual, mas na verdade quando você começa a aprofundar o objeto da negociação e estabelecendo ali tudo que há disponível de conhecimento para que você retribua isso àquelas pessoas que estão tendo muita dificuldade, né, em encontrar a solução ou ver o desenliar de tudo que está acontecendo. Então, acho que foi uma oportunidade fantástica de construir isso e trazer talvez a maior carência hoje dos mediadores que estão dentro das sessões e que às vezes se deparam exatamente naquele momento que ele não consegue visualizar que possibilidade ele oferece no sentido de construir com os seus medianos ali, né? Então, realmente, o curso, eu acho que vem e será um marco diferencial, assim. Disse muito bem a Genesi que não é o curso, ele demonstra por ter exatamente capturado, ouvido, e percebido e extraído, na verdade, do próprio seio dos mediadores ali, entendendo essas carências e construindo isso. Então, acredito que será muito interessante isso. Obrigado, Miraldo. E para você que ficou até aqui, só podemos dizer muito obrigado. E se você ainda tiver alguma dúvida, você pode fazer contato conosco. Se você quiser saber mais do projeto Nexum, aqui embaixo vai estar o link para o grupo do WhatsApp e também do perfil no Instagram. É só copiar, colar e nos procurar. E se tiver alguma dúvida, não esquece de perguntar. E aquele que quiser saber, ou aqueles que querem mais informação do observatório, aqui embaixo na observação, também vamos deixar um e-mail. É só fazer um contato. E da mesma forma, é muito prático. É só copiar e colar e mandar a mensagem que as observações ou os comentários que vocês estão procurando virão. Nós estamos aqui para satisfazer as suas dúvidas e para distribuir conhecimento, porque nós sabemos que ao distribuir conhecimento nós multiplicamos luzes. Não é mesmo, Genesi? Muito certo, Eduardo. Agradecer aqui o teu convite. O observatório aqui contigo é ponte, é rede, é futuro e é cultura do diálogo. Muito obrigada por participar aqui. Estamos abertos aí no nosso e-mail do observatório. Venham todos conosco. Muito obrigada. Eu
acho importante também fazer um convite a cada mediador hoje que encontra-se ali exercendo a sua atividade, tendo o desenvolvimento em si próprio, né? E às vezes acha que não tem um suporte ou talvez não tenha uma solução para as atividades que está sendo corriqueiras, né? Então, assim como eu naquele momento achei importante procurar outros colegas que também experimentassem, vivenciam o que nós passamos no dia a dia, o observatório é exatamente isso, esse suporte para quem está ingressando, para quem está ainda visualizando os primeiros elementos ali desse mundo, desse fantástico instituto que nós estamos tendo a oportunidade de desenvolver. Então, venha para o observatório, ele é, sim, esse depositário de muito conhecimento, de práticas, de boas práticas, nesse sentido que estamos sempre de portas abertas a todos disponibilizarem os seus talentos. Ok? É isso aí, pessoal. Não deixem de procurar o observatório e obterem mais informações. O grupo é magnífico e muito, muito construtivo. É um ambiente que se produz e se acolhe. É único. Meus parabéns ao pessoal do observatório. E para vocês que querem obter mais informações a respeito do projeto Nexum, e até hoje o Café com Negociação não havia chegado, não esquece de se inscrever no canal. Nós teremos pelo menos mais uma dezena de episódios que abordará as razões do projeto Nexum e o que teremos pela frente. Os expoentes que estão se concatenando para trabalhar dentro desse projeto, avalizando o que nós estamos trazendo, virão aqui dar as informações do que eles virão apresentar. Então, não deixa de assinar o canal, nem de deixar o ok para essa turma que veio aqui hoje, bem como deixar os comentários ali embaixo. São essenciais para nós podermos direcionar e podermos entregar aquilo que vocês estão procurando e buscando. Nós estamos aqui para entregar. Obrigado a todos, obrigado a Genesi, obrigado, Miraldo. Um grande abraço a vocês. Foi uma felicidade na minha vida passar pelo caminho de vocês e constituir, criar a amizade que está nascendo entre nós. Da mesma forma, obrigada, Miraldo, obrigada, Eduardo. Obrigado a todos que estão aí do outro lado da tela, por terem nos permitido aqui demonstrarmos um pouquinho, e esse sempre é o convite de ingressarem lá com a gente. Até breve. Até breve. Até breve.